Fala pessoal, beleza? E aí, vamos finalizar os comandos? No último vídeo, né, falamos sobre o find e o comando do e o df, né? E agora eu vou até perguntar para a IA quais comandos que faltam da lista. E a ideia aqui é fazer um vídeo mais curto, né, e terminar essa série. E aí a gente começa a avançar para conceitos mais complexos, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ver se ela vai entender. Quais comandos que faltam? Na verdade ele trouxe bem mais, né? Tem uns comandos interessantes aqui que podemos também passar por eles. Né? Que você já sabe, ó, tá vendo? Passamos por esses comandos. Mas eu vou seguir a lista aqui. Depois a gente vai adicionando mais comandos, tá? Vamos ver aqui no histórico. Vamos ver. Vamos lá. A ideia mesmo é isso aqui, é no improviso, tá? Então aqui pela lista dos 10 comandos essenciais, então falta aqui para nós o ss netstat e o comando kill, né? Vamos focar nesses aqui e depois a gente explora outros comandos, tá? Então, vamos para o netstat e o ss, né? Explique este comando de uma forma enxuta. Está trazendo diversas informações. E o legal é que esse comando ele tem uma relação com redes também, né? Então isso é interessante. Então vamos lá. Então o comando ss e o netstat, né? Conexões de rede versão enxuta, né? Então ambos mostram portas abertas e conexões ativas no servidor, né? É moderno, mais rápido, e o netstat é o mais antigo e você pode precisar instalar, né? Então na verdade às vezes ele não vem por padrão no seu sistema operacional, né? Eu em algumas situações, né? Eu uso também o NC, né? Que seria o netcat também. Mas esse SS ele é mais moderno, né? Então vocês podem utilizar, mas no dia a dia o que você vai lembrar mesmo é do comando telnet. Talvez seja até a mesma sintaxe que o SS, tá? Então aqui está um exemplo, né? O uso mais comum, né? SS, né? Menos TULN, né? Então que seria, né, o T de conexões TCP, U de conexões UDP, L lista as portas que estão escutando, então assim, qual porta que o destino está escutando, né? E o N mostra números, não resolve números, né? Aí aqui dá um exemplo, né, da saída, né? Então vamos rodar esse comando para ver quais são as portas que estão abertas aqui dentro do meu servidor. Então vamos lá, né? Então ele pede para rodar o SS menos NULN. Eu falei uma merda aqui porque quando eu li a sintaxe eu falei do telnet. O telnet é para você testar as conexões, né? Esse aqui é para você verificar as portas que estão abertas ali no seu servidor, tá? Eu falei uma besteira pensando bem aqui.
Porque quando eu comentei no Netcat, eu pensei que seria o comando NC, que o NC eu também consigo testar as portas que estão abertas. Talvez pode ser que esse comando SS faça isso também, mas esquece o que eu falei do Telnet, tá bom, pessoal? E eu não vou editar o vídeo aqui porque foi igual eu falei aqui, vai ser no improviso, tá? Então lá, vamos rodar esse comando. E aí você pode ver que ele trouxe, né? Então qual que seria o NetID, o estado, isso aqui eu não sei o que que é, o envio, né? Qual que é o local, a porta, o endereço, a porta, né? E o endereço ali e o processo, né? Vamos ver se ele vai explicar aqui pra gente, né? O que significa, que isso aqui eu não sei o que significa, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, no exemplo dele, você pode ver que no servidor ele tem essas conexões que estão ativas dentro do servidor dele, né? Então está ativa a 22, a 80, a 443 e a 53, né? E o que é legal também, vocês entenderem o mapeamento de portas, né? Então algumas coisas, algumas portas eu já conheço de cabeça, né? Então eu sei que a 22 é a porta do SSH, a 80 é uma porta HTTP, a 443 é a porta HTTPS, né? Então que seria a porta HTTP segura, né? Que é a HTTPS, e a 53 ela é uma porta TP porque ela é a porta do DNS, tá? E aqui na minha máquina você pode ver que eu tenho essa aqui, né? Que é 5353, que eu não sei não sei que porta que é essa. Tem umas portas aleatórias aqui no número alto, né? Porque como é minha máquina local, então é difícil você ter alguns serviços rodando, né? E sempre quando eu faço a instalação de algo, eu acabo utilizando o Docker e instalo dentro do container até para não sujar meu servidor, tá? Aí aqui, ó, pode ver que na tradução ele já respondeu aqui, né? Então SSH tá rodando, HTTP é a 80, HTTPS é 443 e a 53 o DNS, né? Aí aqui, né, verificar se o servidor web tá rodando, então aqui ele faz uma consulta com grep, igual eu ensinei para vocês, né? Então se eu pegar, rodar esse comando, eu quero filtrar aqui dentro da minha lista as portas, a porta 5353, então eu coloco o grep, né? 2.5353. Pode ver que ele já faz o filtro e já diminui, né, a quantidade de informações na tela, né? Então esse exemplo que ele faz. Aí você quer verificar se o servidor, se o SSH travou, né? Isso aqui ficou meio sem sentido, né? Verificar se o servidor travou, né? É só verificar se o servidor está rodando, né? Descobrir qual que é o programa, né, que está na porta. Então aqui geralmente ele mostra. Aqui ele usa a sintaxe usando o parâmetro P, né? Que o P mostra o processo. Olha que legal. Então vamos fazer isso aqui para a gente descobrir quais são os serviços que estão rodando ali na porta. Então vamos aqui, então ele adicionou "-p". Vamos listar todos para a gente saber quais são os serviços, né? Estão rodando na máquina. Então aqui, ó, tá vendo que ele tem o... Deixa eu diminuir a tela para a gente conseguir ver de uma forma simplificada, né? Falando que tá ouvindo. E aí pode ver que na minha máquina tá vendo que tá rodando o Chrome, tá ouvindo esse Avari do Daemon, né? Esse cara tá da minha máquina, o systemd. Então legal que você consegue ver qual que é o processo que está rodando referente àquela porta, né? Então até para quando você tentar descobrir se tem alguém que está fazendo scrapping dentro da sua máquina, né? Tá pegando informações da sua máquina, rodando na sua máquina e tentando mandar para algum outro servidor para coletar seus dados, esse comando vai te ajudar a direcionar. Às vezes você tem um vírus aí, você consegue com esse comando listar, né? Que geralmente o atacante ele sempre instala algo no servidor, né? E acaba sendo executado. Então por isso que é importante você mapear qual que é o processo, né? Aí aqui ele dá a comparação, né? Então do NetStart e o SS. Então o SS ele fala que ele é mais rápido e já vem em todas as distribuições.
E o netstat, ele é clássico, mas só que você precisa instalar, né? Utilizando o apt install nettools, né? Aí aqui ele faz um resumo para vocês e vamos fazer algumas perguntas, né? O que significa esse cara aqui? Porque eu não sei também, né? Então, o que significa essa info? Por isso que a IA é legal, né? Tá vendo? Então você vê que com a IA você tem um auxiliar, né? Você tem um professor e ainda tem um, um manual prático e didático, né? Então vamos ver lá o que significa, né? Ó, filas de rede, né? São medidores de congestionamento, mostra se o servidor está recebendo dados mais rápido do que ele consegue processar, tá vendo? Então esse aqui seria, né, os dados recebidos, esse aqui é os dados enviados, né? Então quando você vê essa informação é a fila, né? Então você vai saber se aquele processo vai estar congestionado, se ele vai estar recebendo bastante informações, né? Aí aqui ele dá alguns exemplos que é importante. Isso, cara, para um troubleshoot, para quem está trabalhando no nível de servidor, é muito importante, né? Ó, você pode ver aqui, né? Se tá 0 é saudável, né? Se tá 128 enviado, tá normal, né? E valores com problema, ó. Você pode ver aqui que 2048 o programa tá lendo, tá desacumulado, né? Então deve se ler, né? E 15 mil a rede está lenta e o destino travado. Ó. Isso aqui é muito importante aí você está fazendo troubleshoot. Então, às vezes você está com uma VPS aí, ou uma EC2 específica, você está vendo que está lento. Roda esse comando e se atenta a esses valores também, que às vezes o gargalo está ali. Não é nem memória, nem CPU e nem rede. Né? Então isso é muito importante. Isso aqui eu não sabia não. Aí aqui ele dá um exemplo, né, de um servidor web lento. Tá vendo aqui, ó? Ele verifica o servidor web na porta 80 e aí os recebidos, né, tá com 3.500. Ó, o cliente enviou uma requisição, mas o Nginx está lento, tá vendo? Importante isso aqui, tá vendo? Conexão com o banco de dados, ó, o servidor enviou os dados, mas o cliente não confirma, então tá com 28 mil. Aí aqui ele dá como resolver, né? Ó, o problema é a causa da lentidão de dados, reiniciar o serviço ou verificar o link de file, né? Então assim, quando você vai receber e quando você vai enviar. Então assim, muito legal essa dica que ele está tendo. Então você pode ver que com a IA você consegue realmente entender o que está acontecendo de uma forma bem rápida, porque antigamente você tinha que ver alguma informação no Stack Overflow, ou se alguém já passou por esse problema e já resolveu e ele compartilhou com você, né? E aqui a IA é legal que ela vai trazer as informações para você, mas lembre que você tem que avaliar ela, tem que ver a documentação oficial, conversa com alguém mais experiente antes de você tomar qualquer decisão ali no seu sistema operacional, tá bom? E por último, eu lembro que é o comando kill, né? E pessoal, se tiver alguma dúvida referente a esse comando, mandem no comentário, ou se vocês sabem mais informações que eu, mandem também, porque a ideia é a gente contribuir, né? E eu não sou dono da verdade, eu estou aqui para mostrar um pouco que eu conheço e aprendendo aqui no momento da explicação. Mas só que vai ter gente que vai estar assistindo, que vai saber muito mais que eu, pode esclarecer algumas coisas lá no canal e tá tudo bem, entendeu? A ideia é que seja assim, tá? Então, por último, o comando kill, né? Então, assim, me explique o comando kill. E o legal aqui, né, enquanto que ele está trazendo as informações, lembre que lá atrás no seu comando htop, ele também tem a opção de você matar o processo, né? Então, se você não tem tanta habilidade de utilizar o comando kill, você pode ir lá, apertar, eu acho que é o F5 ou F9, deixa eu já olhar aqui para vocês, e você pode estar matando o processo. Deixa eu dar um Ctrl
Ctrl+L aqui, dá um htop. Aí aqui tá vendo que o F9 ele tem a opção do comando kill, você aperta o F9, você seleciona qual que é o processo e você vai lá e mata ele, tá? Esse aqui é o htop. Então o comando kill, vamos lá. Ele encerra os processos, né? Então resumindo, pensa que você tem um programa rodando na sua máquina aqui. Então vou dar um PE, no meu caso eu sei que o Docker está rodando aqui, né? PSAUX, pipe, grep, Docker, né? Então aqui, ó, você vê que eu tenho os processos do Docker rodando aqui na minha máquina. Tem esse aqui, tem esse aqui, tenho esse aqui, tenho esse container aqui, então você tem essas informações, né? Então o que o comando kill ele faz? Né? Às vezes você está reiniciando o serviço e ele não está funcionando, tá? Ele está travado, você consegue chegar lá e matar esse processo. Então simplesmente eliminar ele do seu servidor para ele não rodar mais, né? Então esse comando te ajuda para você às vezes tomar uma decisão mais brusca, né? Então você está vendo que está travado, às vezes está rodando um serviço e o serviço fica lá encavalado, você vai lá, pega o ID do processo, você vai lá e mata ele, né? E eu vou ler aqui para vocês, né? O que faz, né? Ele envia sinais para processos e os sinais mais comuns é o singterm, que pede para terminar. O singkill, o singterm ele pede para terminar e o singkill ele força a morte imediata, né? Que seria o famoso kill -9, né? Vocês podem estar ouvindo isso, vão ouvir isso muitas das vezes quando você está trabalhando com servidor de Linux. Mata o processo, roda um kill -9, né? Aí ele fala aqui, né, como que é o uso básico, né? Então que seria o comando kill, o ID, né, o PID, que seria esse cara aqui, que aí ele vai lá, vai matar o processo. Aí o -9 é que eu falei pra vocês, né? Ele força a morte imediata. Então, assim, é a mesma coisa se você pegar e desligar a máquina no botão. E o -15 que é o mesmo que o kill, mas sem o número e o pedido mais educado, né? Então ele pede para encerrar o processo. E aí você vê que você consegue achar, né, o ID do processo, né? Ou usando o top ou htop ou utilizando o ps ou o x. E também vocês perceberam que dependendo do parâmetro você também consegue pegar algumas informações daquele processo com o comando ss, tá? Então, os sinais mais comuns, né? O 15, né? Que ele faz um pedido educado para terminar, então seria a primeira tentativa, né? Porque dependendo do serviço que você está rodando, se você rodar um -9, às vezes o serviço ele não volta, tá? Então, o -9 é a força bruta, então você é literalmente tirar da tomada. O -2, né? Ele só interrompe, então é muito parecido com o Ctrl+C, né? Então ele interrompe aquele processo. E o -1 ele recarrega as configurações sem matar, né? Então é meio como se fosse dar um, quem que falava um refresque, né? Tem um amigo meu que falava um refresque no serviço, né? Então como encontrar o processo, né? Então igual eu dei o exemplo para vocês, né? PSLX vai para o grep docker, ele vai trazer as informações para você, tá vendo? Então aqui ele mostra, né, qual que é o ID do processo. Ele mostra, né, qual que é o usuário que está rodando naquele processo e aqui a partir daí você pega essa informação e você roda junto com o comando kill. Aí é que ele dá alguns exemplos práticos, né? Como roda o Chrome na minha máquina, vamos fazer com o Chrome, tá? Porque eu não sei se pode quebrar alguma coisa matando o processo do Docker, vamos fazer com o Chrome, né? Então PSLX, pipe grep, Chrome, certo? Então aqui, ó, tem esses processos rodando aqui do Chrome na minha máquina. Que provavelmente deve ser o processo aqui da IA, né? Então o Chrome acho que não é uma boa, não. Vamos pegar o X aqui. Vamos ver o que dá pra matar aqui.
Vamos com o Docker, mesma coisa, eu reinicio ele, tá? Então ps é o x, pipe grep docker. Ps é o x, pipe grep docker. E aí aqui, né, eu listei o primeiro processo. Então grava esse número, né, 2402. Então eu vou aqui no exemplo, ele fala para você rodar o comando para terminar ele educadamente. Então eu vou dar um kill e o número do processo, que é 2409, certo? Se eu rodar o mesmo comando, você pode ver que ele matou todo o processo. Deixa eu limpar aqui, ó. Que quando eu rodei a primeira vez ps é o x pipe grep docker, pode ver que ele trouxe todas essas informações do Docker, né, que está rodando. Quando eu rodo ele novamente, você pode ver que ele matou, né, e aí o serviço subiu novamente. Então assim, ele matou de uma forma educada, e você pode ver que o ID do processo ele já mudou, né, já não é mais o 2409, né. Aí se ele não parar de funcionar, vamos forçar, né? Então aqui, ó, aqui o -9 e vamos pegar esse ID aqui. Aí você dá você pode ver que o processo morreu, né? Então é basicamente isso. Então você consegue matar na raiz aquele processo. Eu não sei se ele tem um self-healing, né? Que eles falam, né? Que o serviço volta automaticamente. Vamos ver se o Docker vai voltar. O Docker vai voltar, né? Então é exatamente isso. A -1 é a mesma coisa quando você estiver fazendo algum script, né, e você quer reiniciar o serviço, você pode utilizar -1, né? Então eu vou fazer aqui com o comando docker, que ele só vai reiniciar o serviço, né? Você pode ver que agora ele tem um novo processo. E aí tem alguns que podem te ajudar a ser mais específico, né? Então aqui o QAll, né? Ele resolve por nome, então você não precisa procurar o processo. Então se você tem certeza de qual é o nome do serviço, então você usa esse comando e passa o nome do serviço. E o PQ também, que ele mata, assim, na verdade, né, o QAll, pelo que tá falando, ele mata todos os processos, né, mata todos os Firefox de uma vez, né. E aqui ele mata pelo nome. Na verdade, os dois são perigosos, porque se você às vezes está na dúvida e tem mais processos que tem aquele nome, no final do dia ele vai apagar tudo, tá? Aí aqui tem um importante que eu posso estar lendo para vocês, né? Sempre tente o kill sem o número primeiro, porque ele dá a chance de salvar todos os dados e fecha os arquivos de forma limpa, né? E o -9, lembre-se, né, que é o último recurso. Então tomem cuidado com isso, né? Aí aqui tem um resumo, né? E aqui, né, quando usar o serviço, né, na verdade, o comando. Caso o serviço travou, o programa congelou, você tem um processo que subiu que está consumindo muita CPU, tá? Então, resumindo, é isso. Fechamos 10 comandos, né? No próximo vídeo eu vou ver se eu pego alguns comandos específicos só para reforçar aí o desenvolvimento de vocês. E eu acho que agora já dá para falar um pouquinho de algo mais avançado. A gente começa a brincar um pouquinho ali com Docker. E vamos seguir na mesma linha ali com o IA, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou. Não esquecem de comentar aí, dê sugestões e vão ajudando a galera também, entendeu? Tem bastante tempo, tem bastante gente que tem dificuldade, está no início, principalmente a galera que está ingressando na área e precisa de todo o suporte, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!